Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e não sabe amar. Vamos, boa noite para você que está do outro lado. Se proteja da chuva, começou a cair. Ontem foi terrível, o dia todo chovendo, a tarde toda, a noite, entrou pela manhã. Lembrando aquelas coisas básicas, né? Quem tem planta, quem tem quintal, quem tem bica, cuidado com o mosquito. Hoje vamos rezar por Dona Elvira e família, por Sandra e família, pela família Marques, família Vergne, família Castro e todos aqueles que reunidos aqui ao redor do altar espiritualmente celebram comigo esta Eucaristia. No canto da nossa página do Facebook tem Dinalva que pede as intenções, Dinalva Cardoso Peixoto, que reza, pede que reze por todos os padres. Rosana Santos, paz e bem, Padre, peço oração pelo descanso eterno de Luciano Pacheco. Elza Maria pede oração pelo seu irmão Edson Pascoal, que completa mais um ano de vida hoje. Que bom, ficou mais velhinho, né? Coitadinho do bichinho. Que Deus continue abençoando todos nós. Inês Silva pede oração, né, pelos seus familiares e também pelo seu amigo que está internado de Covid-19. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. É hora de fazer aquele breve exame de consciência. Olhar um pouquinho para dentro de você, olhar um pouquinho para tudo aquilo que você fez durante o dia. Mesmo dentro de casa, às vezes a gente perde a paciência, a gente se incomoda, a gente sai do sério. São coisas da vida humana mesmo. Por isso vamos pedir a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Lhe peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reergueste o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertaste da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então nos preparar para escutarmos as leituras de hoje. A primeira leitura é, evidentemente, o Salmo. Depois da leitura do Salmo. Leitura da profecia de Oséias. Assim fala o Senhor. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vós todos, encontrai palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe, livrai-nos de todo mal, e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não queremos montar nossos cavalos. Não chamaremos mais deuses nossos,
a produtos de nossas mãos. Em ti encontrará o órfão misericórdia. Hei de curar sua perversidade, e me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como o lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Seus ramos hão de estender-se, e será seu esplendor como o da oliveira, e seu perfume como o do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra e cultivar o trigo, e florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano. Quem tem ainda Efraim a ver com ídolos, sou eu que o atendo e que olho por ele. Sou como o cipestre sempre verde, de mim procede o teu fruto. Compreenda estas palavras o homem sábio, reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor, e por eles andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Minha boca anunciará vosso louvor. Minha boca anunciará o vosso louvor. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me de todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Minha boca anunciará vosso louvor. Senhor. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinai sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Minha boca anunciará vosso louvor. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Minha boca anunciará vosso louvor. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios ao Senhor para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Minha boca anunciará vosso louvor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuando
a linha de raciocínio de ontem do profeta Oséias, hoje nós vemos esse apelo chegar ao extremo do apaixonante linguagem, da apaixonante linguagem espiritual e psicológica, o qual Deus clama a Israel que volte. Volte para ele, porque Israel estava caído em teu pecado. Vós todos encontrareis palavras e voltai para o Senhor. É um convite para recomeçar uma vida nova diante daquilo que Israel vive. Ainda naquele esquema da idolatria, de trazer ídolos pagãos para dentro de Israel, sobretudo de Jerusalém. E hoje uma nova ideia surge, que é entrar em contato com a Síria para que se comece uma guerra e seja, de fato, libertado dos seus inimigos. Esse é o pensamento do profeta, em parte o pensamento também de quem está governando Israel nessa época, né? O rei que governa Israel nessa época, ele está inclinado a fazer uma política internacional para combater os inimigos que estão dentro do território de Israel. Então o profeta, ele age e pensa completamente ao contrário. Ele diz: olha, a Síria não nos salvará. Não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais deuses nossos e produto de nossas mãos. Em ti encontrará o órfão misericórdia. Isso é, não montar em cavalo não significa Deus não quer que Israel faça guerra alguma, que nenhuma aliança política vai salvar seus inimigos. É esperar aquilo que Deus está para fazer, porque a paciência nesses casos é uma virtude implacável. Ela faz de tudo para que as coisas vivam de fato em uma angulatura da vida com uma certa tranquilidade. Mas politicamente falando, Israel não está vindo por esse caminho. Ele continua com a idolatria, continua com a sua política a favor da Síria para se reunir, mas o profeta diz uma coisa completamente diferente. E ainda promete mais: hei de curar sua perversidade e me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Deus está desistindo de punir Israel, de agir com misericórdia e também fazer que essa vida renovada aconteça o mais breve possível, para que Israel não se deixe mais uma vez, como tantas outras vezes, se envolver pelo fio político da espada e dos cavalos montados e cair mais uma vez em uma outra desgraça. Ora, a promessa divina é de um tempo novo, onde de fato Deus será como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio e lançará raízes como planta do Líbano. Seus ramos onde estender-se, será seu esplendor como a de oliveira e seu perfume como o do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo. É um reflexo de uma paz duradoura que virá. E começa pela renovação do ambiente, né? Começa pela renovação das coisas. Basta que Israel volte a Deus, escute a palavra, e tudo vai ser de forma, segundo o profeta, muito veloz na transformação da natureza, que vai produzir frutos, vai produzir condições de vida sustentável para esse ambiente. E Deus vai mais longe ainda. Compreende essas palavras o homem sábio. Reflita sobre elas o bom entendedor. O convite aqui é pessoal, para as pessoas que guiam Israel. Assim como na corte tem homens de bom senso, tem também gente perversa, indigna, que não pensa em nada, só pensa nos seus caprichos próprios e também nas suas atividades ilícitas. O reino é formado por muitas pessoas, então o rei nem sempre consegue descobrir quem é e quem não é a erva daninha. Portanto, o convite agora é para aqueles que governam, sábios, mestres da lei, doutores da lei, que conhecem muito bem, que de fato entendam o que o profeta está dizendo, tenham um bom coração e abrem esse coração para o simples sinônimo de uma vida maior, de uma vida de paz e de serenidade. A guerra é uma ida sem volta, já dizia o Papa Pio XII, né? E a guerra não leva ninguém a nada. No final da guerra,
só temos mortes, corpos, cadáveres, sangue, tirania e os aproveitadores que tiram de fato da guerra o melhor que pode ter. Por isso a guerra, quanto mais longa, melhor para quem está fornecendo armas para as indústrias, sobretudo americanas e europeias. No nosso caso, o convite é para evitar essa guerra desnecessária, fazer aliança com a Síria e confiar em Deus. Em poucas palavras, é mais fácil e melhor confiar esperando na providência divina do que tomar uma atitude precipitada, com diagnóstico falso, o qual vai levar a piorar completamente a situação. E como piora? Inocentes morrendo. Na guerra o que mais morre são inocentes. São pessoas que estão obedecendo ordens. Dessa forma, os inocentes que obedecem ordem acabam sempre no fio da espada ou no fio da bala, isso é, nos nossos dias. Compreenda, sabe, reflita sobre eles o bom entendedor, porque o caminho do Senhor são retos os caminhos do Senhor. E por ele andarão justos enquanto os maus se tropeçam e caem. Em poucas palavras, foi dada mais uma chance a Israel de voltar ao Senhor, porque o Senhor é que é a fonte da vida, é o conciliador, é o conselheiro, e só quer o bem e o melhor para Israel e para todos aqueles que nele crê. Então Israel não é um caso isolado. Israel é um dentre muitos povos que precisam escutar os conselhos de Deus, porque muitos povos também se encontram em guerra naquele período, como ainda hoje, né? Guerras ideológicas, guerras armadas, guerras de palavras psicológicas. Então, tem toda uma gama de informações e de guerras que poderiam ser exoneradas e o mundo ter um outro rosto, uma outra vida, uma melhor transparência, evitando cada vez mais a morte, o delírio, a loucura, que é comum daqueles que governam e promovem a guerra. Então o conselho de Oséias é voltar para o Senhor. Você que me escuta, se ainda você não voltou para o Senhor, faça esse esforço. Pisoteie o seu orgulho. Quebre, massacre o seu egoísmo. Abra o coração e dê a chance ao Senhor para que Ele possa te acolher mais uma vez. Porque os caminhos do Senhor são retos, mas não são tão fáceis como a gente imagina. Tem suas exigências. E como exigências, nós temos também a capacidade de desenvolver um raciocínio lógico e espiritual para ver quanto vale a pena obedecer ao Senhor. Não queiramos do Senhor provas desnecessárias, basta crer e deixar que a providência haja, porque Deus é fiel e não abandonou aqueles que creem nele e todos aqueles que o amam de verdade. O Evangelho de hoje é a continuação do discurso prático das missões da comunidade de Mateus. Ontem, você que acompanhou a liturgia viu, Jesus mandou 2 a 2, né? E diz novas regras semelhantes àquela do dia anterior. Hoje, Jesus deixa claro os perigos da missão. A missão nunca foi uma coisa poética, uma coisa marcada por tudo vai dar certo, uma coisa que traz de fato ambições e ganâncias. A missão é sempre um desafio a serviço de Deus e das pessoas que se encontram esperando esse Deus chegar com a sua palavra, com os seus sacramentos, com a renovação espiritual, por meio daqueles missionários que vão nessa direção. Então, antes de mais nada, a missão é uma convocação da parte divina para que aqueles homens que se colocaram à disposição possam realizar a voz, a ação, o poder do próprio Deus no meio daqueles que ansiosamente esperam encontrar uma nova vida. Jesus fala hoje dos perigos. A primeira fase, Jesus escolheu as pessoas e mandou que cuidasse, né? Dos leprosos e tal, do surdo, do mudo. A segunda parte foi ontem,
ele anunciou o perigo das coisas, de como acontece na missão de ir para uma casa de uma pessoa indigna ou coisa parecida. Hoje, Jesus é claro. Avisa que a missão não é uma brincadeira no parque no final de semana com a família ou com os amigos. Não é o futebol que não tem mais pelo momento. Não é de fato o encontro de amigos dentro de uma igreja rezando todo mundo junto. Não. As missões ou a missão é uma convocação, um levantar-se na direção do outro. É o desdobrar-se para que o outro se encontre com Deus que está em você. E aí Jesus deixa muito claro, né, os perigos do evangelizar. O que é que pode acontecer? Ele agora deixa claro. Eu vos envio como ovelha no meio de lobos. A gente pergunta, qual é a chance que tem para ovelhas que vão na direção do lobo? Nenhuma, se queremos ser sinceros. Porque os lobos são predadores naturais das ovelhas e de animais, né, que rondam o seu ambiente. Se o lobo pega com o que puder, sempre na sua matilha, ele age de fato com segurança, com certeza, para se alimentar, que é uma lei natural. Mas aqui estamos falando de homens racionais que pensam. Então, o que é que Jesus diz? Eu vos mando no meio de pessoas espertas, sábias, perversas, malvadas, predadoras, aonde vocês estão indo para a boca do leão, parafraseando Daniel. Em poucas palavras, a igreja que vai em missão tem que estar sempre atenta ao princípio do Evangelho quando diz: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Porque senão o lobo vai depredar vocês. E essa imagem aqui é a vida prática das missões. E diz mais Jesus, veja só, que no início ele manda como ovelha no meio de lobo. No segundo parágrafo vai dizer, cuidado com os homens. Porque os homens são os grandes inimigos dos homens mesmo. Porque os homens são os únicos que pensam, que podem elaborar, que podem prejudicar, que podem fazer o bem ou o mal sem nenhuma dificuldade. E essa guerra sangrenta entre o bem e o mal passa pelo caminho também das missões. Quantos missionários morreram? Canadá, Europa, África, Afeganistão, por causa da sua fé. América Latina, América do Sul, no mundo inteiro já morreram pessoas por causa da sua fé. E Jesus chama a atenção para que eles primeiro não sejam iguais aos homens que o perseguirão e que levarão aos tribunais, que açoitarão nas sinagogas, porque eles devem dar o exemplo de que o amor é mais forte do que a lei. O amor é superior à dor e à morte. Não se trata de um masoquismo religioso, mas se trata naturalmente de uma compreensão, de uma fé que transcende esse ambiente hostil e que faz desse ambiente hostil um lugar melhor para se viver, mesmo que tenha que se pagar com a vida e jamais repetir com a violência. Então, a sentença que Jesus anuncia aqui, eu diria até as profecias que ele anuncia nesse texto é que vocês serão levados diante de governadores e reis por minha causa, porque é Jesus que é o Evangelho. Eles serão levados para quê? Para serem questionados mediante aquilo que eles estão pregando, que são naturalmente contrários àquilo que pensa o mundo, que pensam os idólatras, que pensam de fato as pessoas de poder e de dinheiro. Então tudo isso, esse grande grupo que governa tudo que é humano, tudo que é terreno, verá sempre na igreja uma inimiga mortal, porque tende com a sua palavra a anunciar a justiça divina, anunciar a salvação eterna, anunciar uma nova forma de pensar e sobretudo o criticismo diante dessas realidades que o homem vive. Não basta dizer que você é escravo, que você ganha pouco. Isso todo mundo sabe.
Você tem que identificar na vida prática quem é que faz de você escravo e quem é que faz você ganhar pouco. É isso que o Evangelho traz. O Evangelho vai na raiz dos problemas e traz para as pessoas que estão querendo respostas constatáveis, respostas de fato que trazem uma lente e uma forma de pensar diferenciada, um consciente crítico e até mesmo dialético, para que as pessoas não fiquem pensando que é Deus que fez isso, que não sei o que. É sempre o homem. O bicho do coco está dentro do coco. Então o homem que é o responsável por tudo, por todas as coisas boas que ele faz para o próximo, como também por todas as coisas ruins, porque o homem foi criado livre, e essa liberdade faz do homem um escolhedor das suas próprias convicções e das suas próprias alucinações temporárias ou não. Ele é o responsável. E para cada mérito, o homem bom leva o seu prêmio. E para cada demérito, o homem mau, injusto, cruel, leva também a sua condenação e a sua sentença. E Jesus deixa um alento, né? Quando vocês foram levados para governador, rei, por causa de mim, né? Para dar testemunho diante dele das nações, o testemunho verdadeiro é aquele que você faz diante o perigo de morte. Não é um testemunho qualquer. O testemunho comum, sem nenhuma perseguição, sem nenhuma arma na cabeça, sem ninguém butucando no seu ouvido, é fácil para todos nós. O verdadeiro testemunho é quando você é contestado a ponto de ser ameaçado de morte. Esse é o pensamento da igreja de Mateus, né? O testemunho verdadeiro é quando você estiver lá, diante dos inimigos que querem trucidar você e você testemunhar Jesus de Nazaré. E aí o autor fala de um tribunal que dá a licença, isso naturalmente é uma origem aqui jurídica do direito romano, um dos seus fios, que é aquele de autodefesa. Não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Vocês não são advogados de si mesmo. Vocês estão servindo a Deus. E o próprio Deus mandará o seu Espírito para falar por vós. Porque vocês estão a serviço de Deus. Não sereis vós a falar, né? Mas o Espírito do meu Pai, o Espírito daquele que é o dono da missão, né? A gente viu sempre, pedir ao Senhor da messe que mande operários, porque a messe é grande e poucos são os operários. O Senhor da messe é que falará, o Espírito do vosso Pai. Aqui a comunidade é englobada, encoplada nesse elemento paternal. Em poucas palavras, aqui Jesus diz que Deus é o nosso Pai, o Pai de todos, sobretudo dos missionários que vão pregar o Evangelho e dar essa vida a Deus por meio do Evangelho. Ele é que falará por vós. Aí vem o outro lado, né? Mediante o que Mateus vive na sua comunidade sírio-palestinesa, ele vê muitos fatos do que está ocorrendo por causa da fé. E um desses fatos que tem a sua locução muito próxima a Mateus é que próprios amigos e familiares dos cristãos que estão na comunidade entregam, né, os amigos, os irmãos, os parentes, às autoridades competentes que julgarão, infernizarão a vida e até os matarão. Porque o Evangelho é uma espada que divide. O quente ou frio, o morno e o vomito. Quem não está comigo está contra mim. São afirmações radicais da parte de Jesus. Ele nos apresenta como o Evangelho ele é livre, destemido. Não leve em conta a vida ou morte, porque ele sabe que depois dessa vida tem a vida em Deus, a vida eterna. E disse mais, olha, o pai entregará ao filho. Essas situações são por causa dos ataques das autoridades, as famílias procurando saber da vida dos filhos, dos parentes, dos amigos, e às vezes pessoas podem se esconder, aí essa autoridade cai em cima mesmo para fazer aquele tipo de caça às bruxas
e se livrar dessa seita cristã que era inconveniente para o império. Mas quem, vós sereis odiado por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Em poucas palavras, quem abraçou o evangelho não pode fugir na hora que o evangelho exige um pouco mais de você. Quando o evangelho exige a vida que Deus lhe deu, você não pode recuar, você tem que devolver a sua vida a Deus. Não importa de que forma essa vida será devolvida a Deus. O fato é que em plena consciência, sabedoria e maturidade, você tem a consciência que a sua vida é um dom, né? É um dom de Deus para você. E diz mais Jesus, vai acontecer tudo isso que acabamos de falar, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Isso é, o covarde, o fugitivo, se torna alguém que pode perder a salvação, porque na hora que era para testemunhar, ele escapou, correu, foi embora. Perseverar até o fim significa não abdicar nunca da missão que lhe foi dada. Não de fato defraudar movimentos e situações onde você salva a sua pele e larga lá os seus amigos no fogo se queimando. Porque o importante para a comunidade de Mateus, para o próprio Jesus também, é que a gente persevere até o fim, porque o maior dom não está na vida humana, está na vida eterna. Isso é a salvação. Em verdade vos digo, quando fugirem, quando perseguirem você numa cidade, fugir para outra. Você não tem tempo de brigar, estar discutindo, de levantar, pegar um cacete para bater. Não. Deixe sua célula, sua semente e vai para outra cidade. Vai providenciar um novo campo de trabalho, porque o Evangelho, mesmo sendo uma figura contestadora em toda a história, ele não pode ficar preso a poucas raízes geneticamente particulares. A missão dele é universal, então se aqui não deu, corre para lá, ninguém é obrigado. E você não atrasa a sua missão e muito menos vive com constrangimentos porque as pessoas não quiseram aceitar. Em verdade vos digo, termina o texto, e aqui tem esse alento muito sábio, alento muito grandioso, que Deus, como a sua comunidade, a de Mateus e os apóstolos, bem assim animados. Por quê? Porque disse Jesus, olha, vocês não vão acabar de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Isso é, antes que tudo acabe, o Filho do Homem vem para estar com vocês. Só que aqui não é uma profecia, não é um pensamento que nos leva a crer que Jesus virá depois de amanhã. Não. É um consolo, é uma certeza bíblico-escatológica de que um dia Jesus vai voltar. E para perguntar quando? Ninguém sabe, porque ele não disse a ninguém. Então, muito cuidado com essa gente que anda por aí por fora, dizendo que Jesus vai voltar, que o mundo está isso, está aquilo, e que já está a praga da epidemia, e agora vem as pragas de gafanhoto, e veio não sei o quê. Não vem nada. Nada disso é produto do pensamento da ação divina. O que estamos vendo são ações naturais, né? E responsabilidades humanas. Quanto ao gafanhoto, não só ele, mas geleiras que eram para gelar há 110 anos, já começaram hoje. Como é que diz? O buraco negro, o ozônio que era para estar assim daqui a 50 anos, já está assim hoje. O que é isso? São fenômenos consequenciais do ser humano que mexeram tanto com a natureza para seus interesses pessoais, que agora não sabe conter de forma alguma o que está acontecendo. Porque tem uma coisa que os homens precisam temer. E temer, eu diria, com todas as suas forças, que é a ação irracional da natureza diante tantos ataques que ela vem sofrendo. Um dos exemplos desse é o tsunami. Um dos exemplos desses são as grandes ventanias. A gente viu aí a semana passada, né, ali no Paraná, o vento arrancando o telhado, levando... Parecia um cinema, mas é a realidade.
os homens constrangeram, acuaram tanto a natureza que ela aos poucos vai respirando, empurrando, né? Empurrando para fora aquilo que eles criaram para separá-la cada vez mais de uma vida que poderia ser benéfica. Então a natureza ela pode explodir a qualquer momento. E não tem ninguém seguro. Não sei se vocês viram ano passado, né? Entre verão e inverno, as águas que subiram, que derrubaram barracas, que vêm no meio da rua, ela mandando o recado dela. Mas até então tem esse recado parcial. Mas vai chegar o momento de ter o recado total. A plenitude do recado, que é uma força estrondosa, incontrolável, uma força de fato que não tem como você se livrar dela. Então, assim, ainda há tempo de se repensar atitudes que só querem gerar dinheiro. Como é que você, por exemplo, faz um acordo lá de Kyoto, lá de não sei aonde, para poluir menos? Aí os grandes poluidores não assinam. Nem a China, nem o Japão, nem os Estados Unidos, nem a Rússia. Não vai parar de poluir como? Vai parar de matar as espécies como? E aí você viu no passado aquela confusão da Amazônia, né? Quando descobriu que eram pessoas tocando fogo, né? Que faziam parte de associações de defesa, né? De defesa da Amazônia, mas que na verdade era gente safada, descarada, que estava fazendo foco de incêndios, como foi pego e comprovado, porque as ONGs externas, né? Canadá, França e por aí vai, não estavam mais dando o dinheiro necessário, ou não estavam dando dinheiro para manter essa gente, né, que diz que cuida da Amazônia. Você pode ver, por exemplo, aqui, as questões da mancha de óleo. Não teve um defensor da Amazônia que veio falar da mancha de óleo, tudo ideológico. Portanto, para não sair do prisma do Evangelho, é que a gente precisa cada vez mais ter consciência que nós cristãos não fomos chamados para uma vida de comodidades, né? Para uma vida de pacificação sem levantar a voz, uma pacificação que é mais uma omissão do que uma realidade real, cruel, é uma realidade viva. E que às vezes nós somos desafiados mesmo a dar a vida, a testemunhar por causa do Evangelho. Então, que fica esse recado, né? Todos somos missionários, ou aqui ou lá, na sua casa, na sua comunidade, ou de fato, onde quer que você vá, você leva Cristo com você. É o seu tesouro. É a sua arma. É a sua forma de viver. O Evangelho não é um monte de palavras escritas, ou a figura de Jesus que está distante da gente. Ele é Jesus em nós. A missão significa o Jesus que está em mim se movimentando na direção do outro. Ele está em mim. O Espírito está em mim porque eu sou batizado. E é Ele que fortalece, inspira e educa para que eu siga em frente pregando o Evangelho. Que Deus nos ajude e arranque do nosso peito toda forma de medo e tristeza diante de testemunhar Jesus e seu Evangelho. Porque lá no fundo sabemos que tudo passa, né? E se você quer entrar na história da vida de Deus, você não pode deixar de negar o testemunho diante das perseguições, dos problemas da vida. E está escrito lá, né? Todo aquele que me testemunhar diante dos homens, eu o testemunharei diante do meu Pai. Então peçamos a Deus que mande sobre nós o teu espírito de vigor, de sabedoria, de coragem e discernimento para fazermos sempre aquilo que agrada ao coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ofereçamos a Deus o pão e o vinho, colocando nas nossas ofertas as intenções que nós temos guardadas no coração. Que esse pão e esse vinho seja a causa
motivo de alegria para o coração de Deus, que seja também a força que alimenta as nossas vidas. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos, este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Possamos, ó Deus, ser purificados pela oferenda que vos consagramos, que ela nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza, e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este
é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Sobretudo os nossos parentes e amigos, pai, mãe, filhos, que já se encontram contigo, Senhor. Lembrai-vos de cada um deles. Lembrai-vos também de todos os homens, todos os vivos dessa terra, que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e grande confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, neste amor de Cristo,
saudai-vos uns aos outros. Onde quer que você esteja, nos acompanhando pela rede social do Facebook, desejo a você a paz do Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Na comunhão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que nele encontra o seu refúgio. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, que, enriquecidos por essa tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação, sem jamais cessar vosso louvor por Cristo nosso Senhor. Lembrando aos devotos de Santo Expedito, que compareçam na nossa comunidade no dia de domingo, fazer suas orações, né? E ajudar a sua igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, advogada e protetora, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré.
Menina que Deus amor escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria. Até amanhã, se Deus quiser. Fica com os anjos do Senhor e boa noite.